Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 a Mais. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto sério. Vamos falar sobre acidentes domésticos com idosos. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, mais de 1/3 dos atendimentos por lesões traumáticas nos hospitais do país ocorreram com pessoas com mais de 60 anos. Em Santos, um de cada 5 habitantes é idoso. Os índices também são alarmantes. Cerca de 85% dos idosos atendidos com lesões é por conta de acidentes dentro de casa. Para diminuir a gravidade dos casos e dar uma assistência melhor para os idosos que moram sozinhos, Santos agora conta com o Televida, um sistema telefônico que monitora esses idosos através de uma pulseira para que eles possam ser atendidos rapidamente em caso de algum acidente. Quem vai falar conosco sobre esse assunto hoje é o coordenador do atendimento domiciliar da Secretaria de Saúde de Santos, Devanir Paz. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Devanir? Tudo bem. E também depois daremos sequência com o gerontologista Daniel Siqueiroli Vilas Boas, que vai falar um pouquinho também sobre as nuances e as necessidades de fazer mudanças e adaptações para evitar essas quedas, né, dentro de casa. Bom, Devanir, me conta um pouquinho qual é a vivência, a experiência que vocês estão tendo hoje nos prontos-socorros e hospitais da cidade com essa população acima dos 60 e com esse tipo de trauma. O que está acontecendo? É uma epidemia de queda? Está todo mundo caindo? O que acontece? Na verdade, é relativamente comum quedas de idosos, né? Ou por questões familiares, ou por questões ambientais, né? Uma residência não bem preparada para aquele idoso. Então, se torna um dado e uma situação preocupante do ponto de vista da gestão em saúde. E o projeto Televida, que nesse momento é uma cooperação entre a Prefeitura de Santos e uma empresa privada de teleassistência, visa isso, fazer um monitoramento através de um equipamento específico, acoplado à linha telefônica fixa desse idoso, para que numa situação de emergência ele possa acionar a empresa que poderia filtrar esta ocorrência e acionar o sistema de emergência, por exemplo, o SAMU, ou até membros da família que já são conhecidos do cadastro desse idoso que fica na residência com equipamento. Esse serviço ele é conhecido lá fora como serviço de teleassistência. Ele ajuda pessoas que moram sozinhas e que podem precisar de uma emergência. Então, caso ela precise, ela aperta o botão de emergência, a minha operadora se comunica com ela através do viva voz do próprio aparelho e toma medidas de emergência. Então, ela avisa os familiares, que são previamente colocados na ficha de emergência, e, se for o caso, faz o acionamento do SAMU, se for identificada a necessidade. É um atendimento que vai colaborar demais para a gente garantir rapidez, qualidade de atendimento para a população idosa, né? E principalmente segurança. Esse sistema hoje ele já está ativo na cidade? Sim. De acordo com esse projeto, né, esse termo de cooperação entre essa empresa privada e a Prefeitura de Santos, foi um tempo de 3 meses, onde 50 idosos foram escolhidos com o seguinte critério: ou que morasse sozinho, ou que passasse boa parte do dia sozinho. Tá? Por quê? Porque muitos idosos moram com algum ente que é um cuidador economicamente ativo. Então, esse idoso acaba passando parte do dia sozinho. Então, é nessa parte do dia que ele está sozinho ou que ele mora sozinho que ele tem o risco de ter um mal súbito e, principalmente, uma queda, que é o caso mais comum. Mas outras patologias associadas também podem gerar isso. É um cardiopata, um hipertenso, né? Vocês têm, assim, alguma estatística que geralmente a gente tem a impressão, né, que um dos motivos da queda, por exemplo, é quando o idoso vai no meio da noite ao banheiro, por exemplo. Então, a estatística bate? Geralmente os horários de queda são mais noturnos, de manhã é mais sossegado. Como é que tem sido isso? Pelas ocorrências em si, eu não tenho os dados, mas se eu falar pelo tempo de monitoramento desse projeto, sim, os fatos são durante o dia, quando eles estão efetivamente sozinhos. Sim. As quedas mais comuns, de fato, é a saída ao banheiro, tropeçar num tapete. Por isso que eu falei da questão ambiental. O lar, né, a moradia, precisa ser adaptada a uma pessoa que no seu envelhecimento natural, na senescência,
tem a acuidade visual diminuída, a auditiva, a percepção, o movimento. Então, o ambiente precisa estar preparado. De fato, o maior caso são as quedas. E hoje vocês já estão com quantos meses já em funcionamento esse sistema? Já passou o prazo do termo de cooperação, estamos entrando no 4º mês. Nesse momento, porque quando o projeto veio para a Secretaria da Saúde, como proposta, e ele foi assinado pelo prefeito, eu fui indicado para acompanhar, porque as equipes da qual eu sou coordenador fazem um trabalho dentro do lar das pessoas, já conhece o perfil e a gente atende hoje em torno de 900 pacientes dentro de casa no domicílio. Pacientes com diversos níveis de cuidados diferentes. 95% é idoso, que são sequelados de AVC. São pacientes basicamente acamados, né? Sequelados de AVC, por exemplo, com Alzheimer, que a família tem toda uma montagem para cuidar dele. Então, a partir desse trabalho com atendimento domiciliar, que a Secretaria da Saúde já tem esse mês que vem 22 anos, que é o mais antigo do Brasil, a gente, junto em cooperação com a Secretaria de Assistência Social, nós elencamos 50 pessoas em todos os bairros do município a participar desse projeto. Então, a gente tem gente na Zona Noroeste, nos Morros, na Ponta da Praia, no Gonzaga, no José Menino. Então, estamos entrando no 4º mês e já temos números dentro daquele termo de cooperação para poder projetar, para poder indicar, por exemplo, que isso se transforme numa política de saúde de fato. Olha, muito importante, né? Nós temos a obrigação de cuidar das pessoas, especialmente as pessoas que estão nessa faixa etária, que trabalharam muito, se dedicaram muito durante toda a vida e que precisam receber uma atenção especial do poder público. Então nós temos o programa de internação domiciliar e agora a utilização da tecnologia, telemonitoramento, monitoramento à distância, porque as pessoas que estão nessa faixa etária, sofrendo qualquer tipo de acidente, tendo qualquer tipo de incômodo, podem acionar esse atendimento. Santos é a primeira cidade do estado de São Paulo a contar com esse tipo de serviço e certamente estamos fazendo esse piloto, não? São 50 pacientes nesse momento e a nossa ideia é ampliar o alcance desse projeto para atender mais pessoas que têm essas necessidades. Era o que estava faltando, porque é uma coisa de confiança, ela apertando ali já vai ter, né, o retorno, maravilha. Estou feliz e desejo para todos. Durante esse evento, vamos assim, durante a ocorrência do evento, vocês tiveram quantos eventos nesse tempo aí de 3 para 4 meses? Olha, nesse período nós tivemos mais de 400 acionamentos pelo botão de pânico. E o tempo de reação, tanto do SAMU quanto dos familiares, vocês têm ideia de quanto foi? Então, além de agregarmos maior segurança ao idoso, usuário do equipamento, como seus familiares, à distância ou não, a gente consegue filtrar as chamadas de emergência. Só para você ter uma ideia, de mais de 400 chamados, somente em torno de 5 se efetivaram em chamados ao SAMU. Os outros, o teleoperador, ao atender esse idoso, conseguiu, conversando com ele, resolver o assunto, acionando o vizinho, acionando família, acionando aquelas pessoas da cadeia de contato. Era alguém para dar uma olhada se realmente estava tudo certo. Um mal menor, um tombo sem gravidade, uma variação de pressão arterial, alguma coisa menor, mas que para aquele idoso é muito, porque ele está sozinho e ele se assusta. E com isso ele pode ter uma piora, né? Existe, sim, alguma parceria público-privada que eventualmente... Porque hoje, lógico, tudo que a gente está conversando aqui é sobre a esfera SUS e Secretaria de Saúde. Só que, lógico que esse tipo de projeto é um projeto que ele pode ser ampliado a nível até de município, não só de usuários do sistema SUS, né? Como também alguns usuários que hoje já têm cobertura de saúde suplementar, né? A modalidade de teleassistência, ela ainda é uma novidade, falando em serviço público de saúde no Brasil. Se nós transformarmos, nós, Cidade de Santos, se nós transformarmos este projeto em política de saúde voltada a uma população mais abrangente, nós seríamos o primeiro município do estado de São Paulo a ter esse serviço como serviço público de saúde. Agora, na questão do segmento privado, esta mesma empresa que nos atende com esse projeto de cooperação, ela já tem milhares de clientes espalhados pelo Brasil. Porque o equipamento ele pode ser acoplado, como é o nosso caso, tanto na linha fixa, como por telefonia móvel também, por celular. Mas, por exemplo, esse acionamento desse grupo que já faz também atendimento
para órgãos privados. Sim. Essa relação da chamada já direcionada para o SAMU, ela é direcionada também para o SAMU ou não? É para operadora? Não, é para operadora. É para um operador, como um call center, né? Tá. Eles recebem lá o sinal, identificam o cadastro da pessoa, falam com a pessoa em tempo real por viva voz. Entendi. E aí eles dão o destino do atendimento. E na questão do setor privado, quando você contrata esse serviço, pode ser agregados vários itens diferentes. Entendi. Você pode, por exemplo, um filho contrata para o pai que mora sozinho, uma hipótese. Então ele contrata que se o pai apertar o pânico, ele seja atendido. Sim. Quando chega a hora da medicação dele de manhã, à tarde, à noite, liguem para ele. O senhor tomou o seu medicamento? Ligue uma vez ao dia para bater um papo. Ou então o equipamento ele pode, inclusive, dependendo da característica do contrato, Sim. se a pessoa sair do perímetro da sua casa, toca um sinal de emergência, para seja comunicado o parente de que aquele idoso que é monitorado está longe de sua casa. Isso no setor privado, a coisa chega até esse formato. Sofisticação. Olha, Davi, eu só tenho a falar que parabéns. Obrigado. Esse é um programa, acho que pioneiro, realmente, que você está falando. Com certeza. Eu torço para dar certo. Eu tenho uma população geriátrica que eu atendo no meu dia a dia, que eu vejo as dificuldades, Sim. seja pessoas que têm um nível de condição melhor social, ou mesmo pessoas que eu atendo na Santa Casa, que muitas vezes não têm o mesmo nível. Eu vejo que assim, uma das maiores dificuldades, não só para o paciente, mas como para a família, é que realmente, como parte dos cuidadores são, pelo menos parcialmente, economicamente ativos, Isso. e não conseguem ficar ali o dia inteiro monitorando, esse tipo de serviço que vocês realmente estão testando, olha, eu espero que dê muito certo e que possa ser ampliado de uma maneira o mais restrita possível, porque isso é uma coisa que vai fazer diferença para 20% do nosso município, aí, pelo menos. Viu? Sim, nós temos aí a maior densidade demográfica de Sim. idosos do Brasil. Sim. Né? É uma cidade com uma área, falando em extensão territorial pequena, a área insular, mas uma concentração de idosos muito grande. Então, se a gente não tomar uma medida preventiva de auxiliar esses riscos maiores de queda, que o Daniel pode falar melhor do que eu, nós teremos um problema de saúde aumentado sem esse serviço. E eu gostaria de comentar um detalhe. Nesses diversos chamados que nós tivemos nesse tempo de teste, um chamado em especial. O idoso apertou o botão de pânico e quando o teleoperador falou com ele por equipamento de viva voz, ele estava pedindo socorro porque tinha um bandido invadindo a casa dele. Sim. E essa empresa, que é sediada em São Paulo, ela acionou a Polícia Militar em São Paulo, que fez a conexão com daqui, a polícia Sim. veio rapidamente e conseguiram lá resolver o problema do idoso. Esse foi um efeito colateral não previsto. Colateral, agregou, vão até fugir da nossa pasta da saúde, agregou até segurança pública. Sim, agregou até sim. segurança pública, muito interessante. Sim, isso é muito interessante. bom. A gente volta daqui a pouquinho para conversar com o Daniel sobre um pouco dos tombos e o que a gente pode fazer para evitar. O programa 40 Mais volta daqui a pouco. Até lá. Voltamos para o segundo bloco do programa 40 Mais. Hoje estamos falando um pouco sobre o serviço de televida, que falamos com o Dr. Devanir. E agora vamos falar com o Dr. Daniel um pouquinho sobre a parte de o que fazer para evitar esses acidentes em casa, quedas. O que leva esses pacientes a terem quedas? É comum o idoso sofrer queda assim toda hora, Daniel? Na verdade, a queda ela é o primeiro motivo, né, a primeira causa de acidentes com idosos. Né? Então, de fato, de todos os motivos de acidentes, a queda é o que preocupa mais. Né? Então, a própria fragilidade, a perda de coordenação,
perda de uma massa muscular, né, já pode acabar promovendo isso. Além disso, toda parte do sistema sensorial vai se comprometendo com o envelhecimento, então a perda da visão, principalmente, vai acabar acarretando aí um risco maior, né? A osteoporose acaba colocando em risco ainda maior esse tipo de lesão em mulheres, por exemplo, idosas? Então, a osteoporose ela vai melhorar a condição de fraturas, né? Então, um idoso com queda, e se ele já tem uma osteoporose importante, então ele pode fazer uma lesão bem mais grave. Sim. Né? E normalmente as cirurgias, né, de fêmur ou de bacia, né, dos ossos do quadril, sim, nessa região, delicado, já vão comprometer a qualidade de vida do idoso. Sim. Só uma coisa interessante, assim, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, mas realmente existe até um trabalho que foi publicado por uma revista que mexe com oftalmogeriatria, que 10% dos pacientes que sofreram queda no ano em que foi avaliado esse trabalho eram devido a problemas oftalmológicos, visuais, e que poderiam ter sido até evitados, alguns, né? Por exemplo, pacientes que tinham catarata que poderiam ter operado e estavam protelando até o dia que caiu, né? E realmente, assim, uma das coisas que a gente fica preocupado, né, é o que pode se prevenir dentro de casa, o que um pai, uma mãe, uma pessoa que cuide realmente desse idoso em casa pode mudar na casa para que um idoso não sofra um acidente desses? Sim, é importante dizer que o idoso, quando ele cai a primeira vez, ele tem um risco muito grande de recorrer, né, e passar a ter quedas mais frequentes. Então, descobrir qual foi essa causa, se foi uma causa ambiental ou se foi fisiológico, é de extrema importância para essa prevenção. Em relação ao ambiente, como a gente colocou, então o problema visual é o problema que mais acarreta esse tipo de as quedas, né? Então, assim, cores, né, seria uma coisa muito importante. Então, o ambiente ele tem que ter contraste. Muitas vezes o problema visual impede o idoso de ter noção de profundidade, né? Então, se o piso é branco, a parede é branca, muitas vezes ele não percebe, né, e acaba se chocando com algum objeto, enfim. Mas, assim, o mais importante, piso, né? Então, o piso ele precisa ser antiderrapante, precisa ser fosco, né? Então, não pode haver tapetes pelos caminhos onde o idoso circula, né? O calçado dele tem que ser um calçado que se fixe adequadamente ao pé, então chinelos ou o idoso andar de meia pela residência não é indicado, né? Chinelo de jeito nenhum. Chinelo é muito problemático, né? Porque ele se desloca, então se for uma sandália que prenda atrás e que fique devidamente fixado, tudo bem. Mas muitas vezes o idoso não vai querer colocar e ficar prendendo fivela, coisa assim, então muitas vezes acaba usando um chinelo convencional e que oferece risco, né? Se esse idoso, se existem crianças, né, principalmente netinhos, que espalham objetos, brinquedos, bola, carrinho, o skate é então esses pequenos objetos que podem passar despercebidos, né? Além disso, as barras, né, de apoio, ou principalmente em banheiros, né, onde ocorre muita queda. No banheiro seria importante também que se elevasse o vaso sanitário, né, com aquela base de alvenaria. Sim. Dentro do box, principalmente, o piso antiderrapante, com aqueles adesivos especiais, né, e de preferência um banco fixado dentro do box para que o idoso possa se sentar para tomar banho, né? Inclusive, uma coisa que você falou de banheiro, eu tive recentemente fora do país e tem uma coisa que me chamou a atenção. Já havia me chamado a atenção e eu fui perguntar para a dona do hotel, falei, todo hotel que eu passo tem uma cordinha no box, que é uma cordinha de emergência, justamente acredito para uma pessoa que tenha um mal súbito ou um idoso que está caindo. E parece que em alguns países da Europa isso inclusive é lei. Você não pode construir uma hotelaria, por exemplo, sem isso ter previsto no... Seria bom, de repente, que se incorporasse, de repente, isso num projeto, quem sabe, futuro, porque às vezes é o que você falou, o ambiente mais inóspito da casa, talvez, para o idoso, é o banheiro, que é geralmente onde tem um piso mais escorregadio, um piso frio, tem água, né?
É úmido, né? É úmido, sim, sim. E às vezes ele está lá no seu banho, tem uma queda de pressão, alguma coisa assim. Uma cordinha dessa de segurança não é uma má ideia, né? Não é uma má ideia. É importante que isso seja bem sinalizado, porque eu tive na Itália num hotel. Foi quando a primeira vez eu vi essa cordinha e não tinha nenhuma sinalização para que era. Eu supus que fosse para chamar um atendimento de emergência, mas de repente algum outro turista poderia desconhecer. Sim, sim, e achar que era para estender o varal. Então é importante a sinalização nesses casos. Sim, sim. E uma outra coisa que realmente eu acho que é importante também para o idoso, né, é que ele tenha a mão ali... O cuidador tem à mão coisas mínimas, insumos mínimos para poder dar um primeiro atendimento numa queda dessa. Ou até para o cuidador saber, está com febre, não está com febre, será que foi por isso que ele passou mal? Qual que seria aí o kit básico que você acha que deveria ter numa casa de um idoso para que tivesse esse primeiro cuidado antes de chegar ao SAMU, ou antes de chegar alguma pessoa para pai? Está com febre, se cortou, está sangrando, uma faixa, uma gaze, o que você acha que precisaria ter? É importante que se diga inicialmente que, como os acidentes mais frequentes são quedas, né, então a pessoa que for dar esse primeiro atendimento, se ela não tiver experiência, então que ela não mexa no paciente. Sim. Se o paciente bateu a cabeça, se ele está inconsciente ou se está com risco de fratura, qualquer mobilização pode agravar muito mais. É como um acidentado no trânsito, tem que esperar chegar o então, SAMU imobilizar. O ideal é chamar um serviço de emergência para estabilizar em cervical e tudo mais. Agora, num acidente, num corte ou numa queimadura, né, então assim, eu acredito que pelo menos um frasco de soro fisiológico, né, material para curativo, uma bandagem para estancar uma hemorragia, né, alguma coisa assim, seria equipamentos primários, né, aferição de pressão arterial, termômetro. Então, normalmente, onde você tem um idoso, você já deve ter, né, esse material disponível, mesmo idoso sendo autônomo, porque esse material, na verdade, ele é de primeiros socorros para qualquer situação, não só com idoso, né? Mas eu insisto nessa questão desse primeiro socorro ser feito por uma pessoa que tenha um treinamento, porque senão a gente tem aquelas receitas caseiras de passar manteiga na queimadura, creme dental, e isso vai dá uma piorar muito, né? Lógico. Então, que seja feito mesmo os cuidados só de estabilização do paciente e deixar uma equipe de resgate fazer o devido atendimento. Sim. E assim, quando que a família deve intervir? Porque tem muito idoso que é teimoso, né? É idoso e é teimoso, né? Ou seja, já está numa condição de, às vezes, limitação visual ou mesmo de mobilidade grave, mas teima que quer continuar morando sozinho. Inclusive, isso é tema até para outros programas, que eu sei que aqui em Santos existem até hoje residências compartilhadas, que isso é até assunto bastante atual. Até em São Paulo também, eu sei que acabaram de aprovar uma lei municipal, se eu não me engano, regulamentando essas residências compartilhadas, né? E assim, qual é o ponto que realmente o idoso tem que ser convencido de que, olha, está na hora de ter mais alguém junto contigo? Pode ser outro idoso até, mas precisa ter mais alguém junto, né? Eu penso assim, eu não entendo que exista um idoso teimoso. Eu entendo que exista uma criança teimosa que cresceu e ficou idosa. Né? Ou seja, é uma característica da personalidade que o indivíduo teve a vida toda. Então, quem tem um idoso teimoso dentro de casa já sabe que ele era teimoso desde muito tempo atrás, e muito antes dele chegar nessa idade. Então, a família ela já tem que estar prevendo isso para saber lidar com o idoso. Porque você ter que enfrentar a situação de que você não tem mais uma autonomia, que você não tem mais uma independência funcional, que você vai precisar de assistência, isso não deve ser muito fácil para ninguém. Então, tratar desse assunto com o idoso tem que ser tratado de uma maneira muito delicada, né, para que ele não se sinta um inválido de vez. Então, eu penso que enquanto esse idoso tiver o mínimo de autonomia, ele deve ser mantido em funcionamento e não deve ser tirado nada dele. Agora, coordenação é uma coisa que eu vejo como muito importante, né? Então, se o idoso tiver qualquer problema onde ele possa
perder controle da estabilidade dele, então ele precisa ter um acompanhamento. Porque esse idoso ele vai querer subir no banquinho para pegar alguma coisa na prateleira, ele vai querer subir para limpar alguma coisa, e são os momentos onde os acidentes vão acontecer. Infelizmente tem algumas atividades, né, que cozinhar, que é uma atividade básica para você manter a sua autonomia. Pois é. Né? E eu presencio no dia a dia até, às vezes, pacientes que têm um nível de visão muito baixo, mas que não abrem mão de cozinhar. Eu falo, olha, cuidado, a senhora vai se queimar qualquer dia, se já não se queimou, vai misturar o que não deve, vai... Né? Eu brinco, o pior não é sair a comida ruim, o pior é ainda alguém ter algum problema mais sério de saúde, né? Mas realmente o que você falou é que tirar essa autonomia do idoso é uma coisa... Que aí ele entra em fragilidade muito mais rápido, sim, né? Sim. A própria... até em depressão, né? Isso. Então, muitas vezes o idoso ele pode até ter uma visão muito boa, mas se ele já está tendo perda olfativa, por exemplo, ou sensorial, então alguma coisa que já está quente e que ele não percebeu, eu diria também que assim, a parte cognitiva precisaria ser avaliada, né? Então, como o Devanir comentou, então o idoso, por exemplo, que tem horário para medicação, então se ele se confunde, para ele não fazer uma superdosagem ou para ele não pular um horário, né? Então, nesses casos, a gente indicaria um acompanhamento. Sim. Né? Até uma coisa suplementar aí, talvez, ao Televida, como uma ideia que já vou estar lançando, dentro dessa ideia da medicação com supervisão, de repente, não sei, fazer um sistema simples, nada que fosse onerar, lógico, ainda mais o sistema público, mas, de repente, se fazer na casa dessas pessoas que necessitam medicação supervisionada, como se fosse umas caixinhas de correio, em que já tivesse, vamos dizer assim, a dose. Tivesse, vamos dizer assim, um courier ou um office boy, alguém que pudesse fazer uma ronda, vamos dizer assim, numa determinada área, já sabe que, ó, tal hora eu tenho que estar entregando tal medicamento, não vai ser na hora, vai ser um pouquinho antes, mas de deixar isolado, para não ter risco, às vezes, dele trocar a embalagem, trocar a cor. Então, outro dia teve uma moça aqui no programa em que ela estava justamente falando sobre projetos de casa já voltados para isso. Mas aí, talvez, quem sabe, tenhamos casas com cantos arredondados. As normas da BNT, né? Elas já existem, né? Existem. Precisam agora ser implementadas. Né? Bom, Devanir e Daniel, agradeço vocês terem vindo hoje no programa. Tá? Eu acho que o programa vai ter muitas perguntas, muitas pessoas vão querer saber quando eventualmente vão ter acesso maior realmente a esse piloto, né, que espero que saia do piloto e torne-se um serviço. Seja efetivado, né? Lógico. Com certeza vai ter muita pergunta para o Daniel também, de como melhorar realmente essa segurança dentro da casa, porque realmente, se para criança a gente tem que colocar aquelas proteções nas tomadas, né? Para o idoso também tem que colocar uma série de proteções, às vezes até proteções em quinas. Quina geralmente é o lugar que se cai e machuca, né? Sim. E a gente passa depois as perguntas para vocês. Ok, tá bom. O programa 40 Mais encerra por aqui. Estamos de volta às 14 horas no próximo final de semana na TV Santa Cecília. Esperamos você lá. Até mais.